Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser com girassóis. E para começar, vou usar as cores verde pântano, branco, verde oliva e também o verde pistache. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou aproveitar e mostrar aqui o risco. Então tem aqui esse vaso com os girassóis e aqui um guardanapo também com um porta-guardanapo. E vou começar por essas folhas. Venho com o pincel de número 10, porém você pode usar o que se adaptar melhor ao tamanho do seu risco. Se for um risco menor, então você pode usar aí um pincel menor. Então venho aqui, ó, verde pistache. Para facilitar para quem está iniciando, você pode fazer primeiro de um lado, depois você faz do outro lado. Agora eu venho com verde oliva, então já puxo aqui a marcaçãozinha que eu quero para essa folhinha. Você pode fazer movimentos circulares para unir as cores. Vou usar um pouco do verde pântano aqui na pontinha do pincel. Porém aqui eu poderia substituir por um pincel menor. Mas como estou usando apenas uma pequena área do pincel, fica mais fácil de fazer esse pequeno detalhe. Então vou puxar aqui na parte de cima, olha, por cima. Limpo o pincel em um paninho, mas ele ainda continua sujo aqui com a tinta. Você pode manchar um pouquinho essa folhinha se não quiser ela toda certinha. Aí você pode manchá-la um pouquinho. E o mesmo se repete aqui. Porém, já vou fazer desta forma desse lado. Lembrando que é uma pintura decorativa, já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. E olha, movimentos circulares bem tranquilos
porque no decorrer do dia a dia, na prática, fica muito mais rápido. É que aqui realmente é com a intenção de ensinar, então acabo fazendo de uma forma mais devagar para que vocês possam acompanhar e aí dissipar qualquer dúvida. Porém, caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, comenta aqui, porque muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Desta forma, aqui um pouquinho desse verde pântano. Bem pouquinho. Tinta em apenas um lado do pincel. Na dúvida, você pode passar, olha assim, ó. Fica o risco certinho. Já aproveito um pouquinho desse verde oliva e mancho também um pouquinho essa folhinha. Branco, uma bandejinha. Olha, essa daqui já tá até bem colorida. Tiro aqui o excesso de branco. E venho aqui colocando esse branco nessa folhinha. Dessa vez optei por não deixar tão certinho essa marcação. Porém, tem mais aulas aqui no canal com girassóis aqui com muitas opções para as folhinhas. Se achar que ficou muito, volta com o pincel limpo e deixa mais suave esse traço com branco. Após secar a pintura, vai ficar mais suave. Agora vou para a próxima folhinha. Faço aqui a marcaçãozinha, já com esse verde pistache.
Você pode fazer aqui do outro lado também. E agora eu volto com esse verde oliva e com movimentos circulares aqui. Pode ver que como o pincel ele é maior, a pontinha fica desajeitada. Mas aí é só usar uma área menor que você consegue fazer o ajuste necessário. Quanto mais você usar o pincel, melhor ele fica à medida que vai passando o tempo. Já aproveito aqui do outro lado. Aqui é só o preenchimento e realmente ao encontrar as duas cores, faço aqui essa mistura. Com um pouquinho do verde pântano. Aqui, olha, eu vou fazer uma leve sombra aqui dessa folhinha, dessa pétala. Vou usar só um pouquinho aqui para marcar um pouquinho. E já esta não vou fazer como eu fiz a outra, deixei bem marcada. Vou deixar essa mais suave com esses traços assim. Um pouquinho de branco. Aqui também.
pequenos traços, assim, ó, pequenos pontos, assim, com essa claridade. E sempre aqui, ó, tirando o excesso. Porém, se você gosta de branco, muito branco na folha, você pode usar uma quantidade maior. Ou também substituir por um tom mais suave. Porém, como eu já faço isso aqui com a tinta fresca, a tinta vira uma terceira cor. Então, por isso não fica tão forte o branco. O branco ele fica bem suave e muitas das vezes ele vira uma terceira cor ao contato aqui com as outras cores. Limpei aqui o pincel e vou deixar mais suave esse traço aqui, para não ficar tão marcado nessa folhinha. E essa já ficou desta forma. Aqui mais uma folhinha. Marcando ela aqui. E aqui eu já venho com o inverso aqui, ó. Cor verde oliva. E aí eu vou repetir esse passo a passo que foi feito nas outras. E para esse ano teremos mais aulas aqui no canal. Muitas aulas diferentes, projetos novos. E vai ficando assim. Com um pouquinho do verde pântano. Aqui eu vou usar um pouquinho também, fazendo uma leve sombra aqui. Referente a essa pétala, mas ela se dissipa, né? Começa um pouquinho, até assim a folha fica bonita, né? Se
Se não quiser usar o branco, pode usar o marfim também. E venho aqui com o branco já marcando. Essa folhinha, já tiro esse excesso para que não fique exatamente tão forte. E ficou assim, olha, bem marcadinho essas folhinhas. Com essa claridade. Quer um pouquinho mais de branco? Quer ressaltar alguns pontos para que fique mais destacado? Vem com mais um pouquinho aqui. De branco. E realça os pontos que você quer mais claridade. Uma iluminação mais forte, né? Então, e deixo mais suave, um pouquinho mais suave. Aqui do outro lado também, se quiser, alguns pontos. Bem pouquinho a quantidade, ó, a mínima. Bem pouquinho. E ficou assim essas folhinhas. Aqui pelo vídeo demora um pouquinho mais, mas no dia a dia acaba sendo mais rápido, porque você faz mais de uma também. E assim eu também farei as demais folhinhas também. Agora vamos para o vaso. Escolhi as cores amarelo ouro, sépia, ocre ouro, amarelo limão e também o branco. Não quer que fique tão vibrante, substitui pelo amarelo canário. Aproveito esse pincel de número 10. Vou usar um pouquinho aqui. Com esse amarelo limão.
ao lado amarelo ouro, bem rente aqui, eu nem vou avançar muito. Aqui você já pode substituir pelo pincel de número 8 ou o pincel de número 6, por ser uma área bem pequena. Agora vem com a cor ocre ouro. Passei ele um pouquinho. Olha, as cores elas se combinam muito bem. Com o rústico, ou melhor, com o sépia, né? Escolhi o sépia. Poderia ser o rústico. Vou tirar o excesso aqui. E venho sobre este ocre ouro bem presente aqui. Que vai ser a sombra, tá bem sombreada essa parte do vaso. Então eu vou manter aqui. Vou só deixar um espaço aqui nessa parte de cima. E puxar um pouco do outro lado. Lavei o pincel, achei que ficou muito claro ainda. Venho com sépia diretamente. Principalmente aqui, que vai ficar a sombra dessa folhinha. Então vou deixar aqui um pouquinho mais presente. Opa. Me distrair aqui. Olhando a câmera para ver se está tudo sendo gravado certinho. E passei um pouquinho. E aqui também. Para esse fundo você pode usar o sépia, mas eu vou usar o preto para dar mais profundidade.
Vou deixando bem certinho. Agora, com o branco, pincel de número 4, uma pequena quantidade de tinta. Principalmente marcando ali e um pouquinho aqui. Então, nesse primeiro momento ficou assim. Já lavo aqui o pincel, vou usar um pouco mais de sépia aqui nesse cantinho para reforçar aqui essa parte do vaso. E ficou assim. Agora, para essa parte mais ampla do vaso também, vou substituir o pincel por um maior. Vou usar aqui esse de número 16, cor amarelo-limão. Ele preenche uma área maior. Bem mais rápido. E só um pouquinho aqui. Ao redor. Agora, com um pouquinho de amarelo ouro. Olha, com movimentos circulares não vou avançar tanto. Faço dessa forma. Já aproveito o voo aqui para o outro lado. Nada impede que você use um pincel menor. Só o tempo que vai demorar um pouquinho mais para que você preencha todo esse espaço.
Agora, com ocre e ouro, preencho todo o restante. Então, ao encontro das cores, movimentos circulares. Como a área maior já foi feita, aqui já pode substituir por um pincel de número 12, número 10. Estou usando agora o de número 10. E ficou assim. Agora com o sépia, lavei o pincel. Olha a quantidade, que pequenininha aqui. Venho aqui. Bem certinho. Aproveito para fazer uma sombra aqui referente a esse guardanapo que está aqui. Olha como se dissipa. A tinta fica mais forte aqui, próximo aos elementos, e à medida que vai se afastando, vai ficando mais fraca. Você pode usar uma quantidade maior de tinta para intensificar mais aqui a profundidade dessa sombra.
Vou fazer um pouco aqui referente a esta folha que está aqui também. Com a sujeirinha que está no pincel, já passo aqui, mas é bem pouquinho. E olha, no formatinho já da folhinha. Vou puxar um pouquinho aqui. Um pouco nessa parte de baixo, porque eu vou puxar um pouquinho a mais para cima, para nós termos aqui esse movimento desse vaso. Vou usar bastante aqui, olha. Só vou substituir de pincel, porque eu quero que fique mais uniforme. Então vou usar aqui esse de número 16. E aí ele vai mesclar aqui com bastante facilidade. Quer realçar ainda mais essa sombra?
Aí sim você pode usar também um pouquinho de preto, verde pântano, que vai realçar ainda mais. Como eu usei aqui embaixo, eu tenho que usar aqui em cima também. Limpo o pincel que eu passei aqui em cima. Volto com o pincel de número 16 e vou passar aqui onde eu passei aqui com preto. Vou passar novamente. Secar bem o pincel, estava um pouco úmido. Vou lavar o pincel e agora eu venho com o branco. Uma quantidade generosa, centralizo aqui. Na área onde eu quero que o branco fique mais destacado, aqui você pode ou simplesmente colocar uma iluminação assim mais forte, ou fazer formatos, como por exemplo de uma janela, um quadrado, um círculo, fica a seu critério. Aqui no caso eu coloquei um pouquinho de branco e dissipei aqui ao redor. Vou passar mais um pouquinho aqui. E a sujeirinha que ficou no pincel, vou usar aqui desse outro lado. Um pouquinho assim, só para manchar. E ficou assim esse vaso de uma forma até que bem simples. E ficou assim o vaso. Quer mais branco, você pode usá-lo também. Depois, se quiser mais suave, aqui ó, vem com o pincel, deixa mais suave. As marcações da sombra aqui, já que nosso foco de iluminação está deste lado. Para a próxima aula, já vamos pintar aqui os girassóis, o guardanapo, a base para essa pintura, né, para não ficar aqui flutuando, e um fundo também, que você pode usar stencil, fazer diversas possibilidades de acabamentos também. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí o seu like, compartilha com amigos e familiares,
principalmente para quem gosta de pintura em tecido, para quem quer fazer uma renda extra também com o seu trabalho, com a sua arte. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Muito sucesso, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!